Olá, boa noite a todos. Hoje a gente vai ter uma live aqui na Face as Resenhas, uma live muito especial com o escritor Ricardo Rabelo, que escreveu um livro muito interessante sobre futebol feminino que chama Pretas, Brancas, Amarelas. A Copa também é delas. Já vou convidar o Ricardo aqui. Deixa eu... O Ricardo, gente, ele além de escritor, é professor de educação física. Ele é o... Deixa eu falar aqui antes que eu peque. Ai, gente. Ele é o esposo da Karine, pai do Rian, do Rick e do Heitor. Oi, Ricardo. Oi, Fê. Tudo Boa bem? noite. Pessoal, para quem não sabe, Tudo o ótimo. Ricardo já trabalhando, tudo ótimo. Já trabalhamos juntos na coletânea Há Tantas Mãos. Tudo bem, Ricardo? Seja bem-vindo aqui na Face as Resenhas. Eu já comecei te apresentando um pouquinho, falando um pouquinho. Agora eu quero que você se apresente para o pessoal. Ok. Em primeiro lugar, é um prazer, uma honra participar dessa live com você. Fico muito honrado pelo convite, tá? E vamos lá. Meu nome é Ricardo Rabelo. Antes de escrever, eu atuo como professor. Sou professor da Rede Pública Federal, do Instituto Federal, aqui na Bahia, na cidade de Teixeira de Freitas. Trabalho com a disciplina Educação Física já há 10 anos, né? E de uns tempos para cá, eu resolvi ativar umas lembranças que eu tinha lá do ensino médio, onde eu me arriscava a brincar com as palavras, né? Então, especialmente no período pandêmico, eu resgatei essas lembranças do ensino médio, comecei a colocar no papel essas brincadeiras com as palavras. Então, atualmente eu sou casado com a Karine, sou pai de 3 filhos, né? Do mais velho para o mais novo, Rian, Henrique e Heitor. É isso. Ô, Ricardo, antes da gente começar, eu não sei ainda, mas quantos livros você tem ao total? Bem, essa é uma pergunta que nem eu sei responder direito. Mas vamos lá. Eu tenho um livro, creio que seja o meu primeiro livro assim solo publicado, que foi o livro do meu mestrado, né? Eu tenho mestrado em educação e a minha dissertação de mestrado foi sobre o movimento dos escoteiros lá no estado de Sergipe, onde eu me criei e fiz parte do movimento escoteiro. Então, eu transformei a minha dissertação em um livro, né, que foi publicado há alguns anos atrás, quando eu terminei o meu mestrado em 2011. Mas, de lá para cá, até o período pandêmico, digamos assim, 2020, praticamente eu não escrevi nenhum livro, enfim, né? Só mesmo na pandemia que eu fui resgatar esse prazer aí. E aí foi assim uma avalanche, digamos assim, né, que me veio aí através das mãos pela escrita e eu não parei mais. Então, eu acredito, Fê, que eu tenho aí uns 5 ou 6 livros, todos em formatos e-book, de 2020 para cá. Então, mais ou menos deu uma média aí de acho que 2 livros por ano. É mais ou Nossa, menos isso que eu devo ter aí.
Bastante trabalho, hein? Foi bem E intenso e continua sendo. já está escrevendo alguma coisa nova? Sim, sim, tem alguns projetos aí em andamento, tem algumas coisas que já estão concluídas, né? Mas ainda não foram publicadas. Atualmente eu estou quase terminando de escrever um livro chamado Poetas e Poetisas do Esporte, né? Que vem nessa sequência aí do livro que a gente vai falar hoje, principalmente, né? Do Pretas, Brancas e Amarelas, que é uma homenagem, na verdade, a boa parte dos esportistas nacionais e internacionais. Sim, agora vamos falar sobre o seu livro, o Pretas, Brancas e Amarelas. O que te levou a escrever sobre ele e sobre o futebol feminino? Bom, eu como um professor de educação física, né, que lida com o conteúdo esporte diariamente na escola onde eu trabalho, com meus alunos, não poderia deixar passar em branco um evento de tamanha magnitude, que é a Copa do Mundo, né? E no caso deste ano, a Copa do Mundo Feminina. Mas antes de escrever Pretas, Brancas e Amarelas, a Copa também é delas, eu escrevi o ano passado um livro sobre a Copa do Mundo masculina, né? Também não poderia deixar passar em branco aquele evento, que é o Todas as Copas do Uruguai ao Catar. Cuidado, você pode gostar, né? Então foi uma espécie assim de continuidade desse tema, né, das Copas do Mundo, e não só dos temas das Copas, né, mas também indo um pouquinho além, no caso da Copa Feminina, tentar trabalhar também a questão da valorização da mulher, né, nessa esfera, né, que é o esporte, juntando a luta, né, do espaço feminino, não só no futebol, no esporte, né, mas em todas as esferas sociais. Então, eu aproveitei, né, e já tinha escrito algo sobre a Copa masculina e juntei aí tudo, fiz algumas pesquisas, né, de fonte histórica, né, de cunho histórico, sobre todas as Copas, desde a primeira, lá em 1991, né, até a atual, que foi essa que a gente assistiu em 2023 na Austrália e na Nova Zelândia. E foi assim, foi super gostoso de pesquisar, né, de escrever, saiu assim com uma fluidez muito bacana, né? Além das Copas em si, né, algumas informações históricas que a gente traz, procurei também dar destaque não todas, porque isso é impossível, mas as principais jogadoras, né? As que se destacaram mais no decorrer desse período aí da criação da Copa Feminina, né? De 1991 Sim. até o ano atual. Qual foi o seu critério para escolher essas jogadoras? Então, como eu disse, ficaria difícil você escrever sobre praticamente todas as, as jogadoras, né? Então, obviamente, independente do país, né, a gente procurou, nas nossas pesquisas, ver aquelas que mais se destacaram, né? Aquelas que foram artilheiras, aquelas que foram bola de ouro, né, na Copa, ou que foram destaques naquele ano como melhores jogadoras do mundo. Então a gente seguiu mais ou menos nessa linha aí, né? Claro que
quem lê, de repente, pode dizer, ah, ele foi injusto, deveria ter entrado aí a jogadora tal do Brasil, ou a jogadora tal dos Estados Unidos, da Alemanha e por aí vai. Mas, como assim, foi uma obra que eu não comecei a escrever há muito tempo atrás, né? Para você ter uma ideia, há pouco menos de um mês da estreia eu ainda estava escrevendo, né? Então, a gente não teve como conseguir assim, um arcabouço muito grande de jogadoras para homenagear, digamos assim. Né? Mas o critério foi mais ou menos esse: destaque como artilheira, melhor jogadora da Copa, melhor jogadora no mundo naquele momento histórico. E o que eu achei diferente no seu livro, assim, que eu achei bem espetacular, é que você escreveu todo ele em formato de poesia, que é totalmente diferente para quem está contando fatos históricos, né? Então, é verdade. Essa um formato de escrita que eu acabei desenvolvendo, né, nos últimos tempos e que não consegui mais parar de fazer isso, né? Ah, inclusive até já recebi assim algumas análises críticas, né? Rapaz, você precisa enveredar por outros caminhos também. Vai escrever em outros formatos, em crônica, enfim, em contos, tudo mais. Mas parece que é um magnetismo. É uma coisa que sai com muita facilidade, né, pelas mãos. E para você ter uma ideia, se você reparar, até nos títulos eu estou enveredando por esse lado, né? Até os títulos eu não consigo deixar de rimar. Sim. Então, é uma coisa assim como eu falei, é muito fácil para mim de escrever nesse formato. E eu observei que algumas pessoas gostaram, né? Desde a produção do ano passado sobre a Copa Masculina, né? Algumas pessoas gostaram, acharam assim um formato inovador, né? E a gente está aí, Ah, eu achei, eu concordo. já que estão gostando, a gente vai dar continuidade, então. Ah, eu achei interessante, porque eu também sou da parte da poesia, né? Então eu achei bem interessante. Falei, nossa, é gostoso de ler, não fica aquela coisa pesada que você está lendo fatos históricos daquele texto. Ai, Senhor, socorro. Não, tá tudo ali Então, bonitinho. a ideia é justamente essa, Fê. É como você falou, não dar um fardo, um peso a quem está lendo, né? É, principalmente por ser uma obra que tem traços históricos, de cunho histórico. Então, às vezes fica chato você ler história, né? E que seja um formato assim que não fisgue muito a atenção do leitor. Então, eu pensei num formato prático, que não fosse muito extenso, né, e que o leitor pudesse gostar, né, da leitura assim fluida e com a pitada do poema, da rima, da métrica, né, da sonoridade. E foi bacana, acho que tem sido um bom resultado. Assim, você como professor, né? Eu achei que seu livro ficou maravilhoso. É, assim, o que que você acha de levar esse seu trabalho para dentro da escola? Que seria maravilhoso você publicar esse livro e levar ele para dentro das escolas. É uma ideia assim que, né, já me passa pela cabeça, inclusive eu dei essa obra para alguns estudantes, né, como forma de incentivá-los a leitura e até mesmo acompanhar mais de perto o que a gente ensina para eles, né, que é o conteúdo esportivo, né, com a pitada histórica. Então, essa ideia de levar para dentro da escola, para onde é o seu chão, para onde você trabalha ali,
é por aí, né? E eu já comecei a fazer isso e espero que ganhe terreno, né? E que a garotada goste, né? Eu trabalho com adolescentes do ensino médio e eles estão naquela fase, assim, de vivenciarem muito o esporte, né? Mesmo com tanta concorrência da tecnologia, do celular, da internet, essa coisa toda, mas o esporte é uma coisa que ainda atrai o jovem dentro da escola. Não é por aí, acho que é por aí. Sim. E, no caso, você vai publicar ele físico? Tem projetos? Sim, sim, não só ele, como todos os outros, né? Todos os demais que eu até hoje publiquei. Todos eles estão em e-book, mas a ideia, o projeto é que se transformem sim em livro físico, né? Porque nem todas as pessoas gostam do formato e-book, né? Ou até gostam, mas preferem o livro físico, né? Aquela coisa do folhear, do sentir o cheirinho da página, enfim. Então, tem sim projetos para transformá-lo todos em livros físicos. E aonde que está disponível o seu livro para o pessoal que quer adquirir ele? Ó, a princípio, eles estão, tanto esse, né, da Copa Feminina, quanto os demais, estão disponíveis pelo meu Instagram, na bio do meu Instagram. Só entrar lá, Ricardo Rabelo Oficial. Inclusive, o último livro, que é esse da Copa Feminina, ele está com um link, né, onde você pode clicar diretamente nele, que já vai para uma página específica do livro, ou pode solicitar no próprio direct, tanto ele quanto os demais. Nesse último livro, lá na última página, eu coloquei um resumo, assim, com as capas dos livros anteriores, né? Do ano passado, da Copa Masculina, e também dos demais que eu comecei a escrever desde de 2020, que não tratam do esporte, né? Do esporte foram especificamente esses do ano passado, da Copa Masculina, e desse ano. Os outros tratam de outras temáticas e estão disponíveis lá para aquisição lá na minha bio do Instagram. Agora, se você me permitir, eu posso ler um texto do livro aqui para o pessoal? Claro, fique à vontade. Ó, de uma das. Foi um dos que eu mais gostei, que ele homenageia a jogadora Cristiane. Desde criança, nas ruas de Osasco, jogava. Enfrentava os meninos. O preconceito não a intimidava. Sua mãe não a queria na profissão do Pelé. A levou para ser bailarina. Mas Cristiane deu no pé. Foi para as categorias de base do São Bernardo. Profissional aos 20 anos, seu futebol era leve, não um fardo. Foi para a Europa e Estados Unidos. Veio para o Santos, conquistou vários títulos. Na seleção brasileira, ao lado de Marta, foi mulher gol, maior artilheira das Olimpíadas, nenhum jogador a superou. Eu achei isso aqui de uma pesquisa, uma perfeição. Obrigado. Inclusive esse trecho sobre a Cristiane foi uma jogadora que, inclusive, ela não foi para essa Copa do Mundo, né, de 2023, e houve uma crítica, assim, em massa sobre a treinadora do Brasil, né, porque ela não foi, porque ela tá num momento, assim, muito, muito bom, né, da sua carreira, embora já esteja com uma idade já avançada, né, assim como a Marta, mas ela está num momento muito bom, está jogando muita bola. Atualmente ela está no Santos, mas por algum motivo que não se sabe, ela não foi para essa Copa, né? Então a Cristiane, ela não podia jamais deixar de fazer parte
dessa homenagem, né, desse livro. E, curiosamente, você tocou no ponto-chave aí, né, você leu, para mim, o texto que eu mais achei legal em fazer, né, que foi justamente sobre a Cristiane. Essa parte aí que você leu, né, a mãe não a queria na profissão do Pelé, e que ela fugiu da academia lá de balé, né, para ir jogar bola, é justamente uma entrevista que eu li, né, que ela deu aí a uma emissora sobre a sua história no futebol, né? Então, quando ela era bem jovem, ela vivia jogando bola na rua, enfim, como boa parte dessas jogadoras, né? Inclusive a Marta também. E teve essa história muito interessante aí, que a mãe meio que viu, percebeu que ela tinha esse dom, né, essa habilidade com a bola nos pés, mas naquela época, né, o preconceito das pessoas, enfim, com mulheres jogando futebol eram maiores, né? Ainda existe atualmente, Existe bastante. mas algumas décadas atrás era muito maior, né? Então, a mãe meio que não queria saber da filha jogando bola, né, futebol. Acho que ela nem imaginava, na verdade, que a filha viraria uma jogadora profissional. Era a mesma coisa de menina ali da ocasião, e ela não queria aquilo, e vou levar minha filha para fazer balé e que ela esqueça esse negócio de bola no pé, mas não deu muito certo, né? E foi bem bacana ler isso, e ele disse, ó, aqui tá um trecho legal para eu transformar em escrita, né? Dessa entrevista dela aí. E saiu o que saiu aí. Agora, antes que eu apanhe, eu preciso ler o da Marta, porque senão eu sei que eu vou ser Claro, enxovalhada aqui. não, fique à vontade, é ótimo. Poetisas do futebol. Marta. Nascida em Dois Riachos, interior de Alagoas. Jogadora. Peraí, só um pouquinho, gente. Desculpa, mas é que eu tô sem óculos. Jogava futebol com os meninos, jogadora das boas. Naquela época, imperava o preconceito contra mulheres boleiras. Ela ignorava, dava seu jeito. Seu técnico, o Tota, conseguiu um teste no Rio. Aos 14 anos, viajou sozinha. O Vasco se impressionou com o que viu. O Brasil foi para a Europa, do Brasil foi para a Europa, campeão por onde passou. Também foi para os Estados Unidos, onde seu talento mostrou. A maior artilheira de todas as Copas, tornou-se a rainha do futebol. 6 vezes eleita a melhor do mundo. Perita em caneta, drible de vaca e lençol. Agora sim, Essa o é que é uma drible? Drible drible de da vaca. vaca. É. Essa é uma terminologia futebolística, né? Que você só ouve no futebol, e geralmente no futebol masculino, né? É. Agora é que está se espalhando para o futebol feminino também. Nada mais é do que uma espécie de drible que você dá no seu adversário, onde você toca a bola para um lado e você corre para o outro lado para pegar a bola por trás do adversário, né? Então, ficou-se convencionado chamar o drible da vaca, né? E acho que tem outro termo aí que você falou, que caneta, né? Caneta, que não só caneta, mas tem outras palavras semelhantes, outros apelidos, que é dar um toque por entre as pernas do jogador, né? E pegar atrás do jogador também. Então, tem essas peculiaridades aí de terminologia do futebol,
que a gente acabou aproveitando e colocando no texto, né, para ficar assim mais íntimo, digamos assim, de quem conhece futebol e apresentar a quem não conhece, né, essas terminologias. Que a ideia também não é só colocar lá o texto e deixar bem mastigado, explicadinho, é gerar uma dúvida mesmo, né, para que o leitor, a leitora, de repente vá lá e vá pesquisar o que de acha ele quis dizer com esse termo aqui, né, e ir lá procurar saber. Tem um aqui que eu estou procurando aqui, que eu queria te perguntar, que eu não sei a pronúncia. Ai, meu Deus, cadê? O icônico time, você está falando aqui, ó, o primeiro texto, na terceira linha, o icônico time é Dick Care, é isso mesmo? Dick Care Ladies? Isso, era o nome do time, né, da ocasião aí. No caso é da primeira Copa ou da primeira jogadora que você está falando aí? É o da primeira Copa. Aqui, os primeiros Da primeira passos ou Copa, passes. Os primeira Copa da primeiros China. passos do futebol feminino. Isso. Aí você fala assim, É isso os mesmo. primeiros. É essa a pronúncia, tá É certo? isso mesmo. É o Dick Care Ladies, que era o time Ladies. inglês, na verdade. Né? Foi o primeiro time aí há muitas décadas atrás, quando nem se sonhava em Copa do Mundo feminina, né? Digamos que ele foi o precursor assim do que viria a ser futuramente a Copa do Mundo feminina. Então era um time inglês, né, que jogava em meio a uma época que, se hoje ainda existe preconceito, né, discriminação com o futebol feminino, imagine há 40, 50 anos atrás, né, que era o caso desse contexto desse time aí. Essa coisa terrível, né? Para não falar horrível, terrível. Porque hoje Sim, em dia, sim. assim, minha pessoa, eu não acompanhei a Copa Feminina, porque foi nos horários que, sinceramente, não dava. Mas eu acho assim, mesmo eles fazendo a propaganda na televisão e transmitindo naquele horário, eu falei, não, gente, podia fazer igual do masculino, colocar num horário que a gente pudesse sentar para assistir, né? Se até na transmissão já É, foi ruim, imagina no resto. realmente, para quem trabalha e precisa acordar cedo, né? Boa parte dos jogos foi difícil de assistir, né? 2 da manhã, 5 da manhã, enfim, foi meio complicado, né? Mas ainda assim, eu acredito que, no geral, como resultado, né, o impacto foi muito bom, né? E eu acredito que daqui para frente não tem mais volta, né? Acho que mas o patamar, né, do futebol feminino, ele deu uma subida, uma alavancada a partir de 2023 dessa Copa. Isso eu não tenho dúvidas, né? Que a próxima Copa, daqui a 4 anos, onde com certeza acredito que os horários não serão mais nas madrugadas, ele vai atingir assim um nível de audiência, se não igual, mas muito próximo à da Copa masculina. Sim, que foi forte a publicação, foi forte o incentivo, deram, né, o que elas precisavam, né? Já devia ter tido há muito tempo o apoio, né? Eu achei que falei, nossa, porque assim, minha pessoa, eu nunca tinha visto falar em Copa de Futebol Feminino. Não me critiquem, gente, porque, sinceramente, embora ela tenha crescido junto comigo lá, né, de 91 para cá, eu nunca tinha visto falar em Copa de Futebol Feminina, de tão abafado que foi. Que a Mas gente é isso mesmo. sempre correu atrás do futebol masculino, né?
sempre falar, ai, a Copa, corre, vamos comprar televisão para ver os caras jogar. Mas as meninas nunca teve essa proporção de divulgação. Verdade, né? E isso não é só no futebol, né? Isso se estende aos demais esportes, né? Tanto é que, assim, o futebol ele é o carro-chefe, né? Você ir para os outros esportes, Copa do Mundo, sei lá, de basquete, de vôlei feminino, né? Ainda está muito longe de chegar a audiência, né, que tem o futebol. Mesmo a feminina, né, que ainda não tem a audiência do futebol masculino, mas nos outros esportes ainda, né, vai demorar um pouquinho, né, até mesmo porque isso aí é uma questão histórica, não só no esporte, né? A predominância do masculino em tudo, em todas as esferas, né? Sociedade patriarcal e tudo mais, né? Que a gente sabe historicamente, leva-se um tempo, né? Para se enraizando, né? Diferentemente do que tem acontecido. Então, mas o futebol feminino ele deu um avanço muito grande, né? Tanto é que em termos aqui do Brasil, né, hoje a gente já pode assistir o Campeonato Brasileiro feminino, né, que até então não tinha. Mesmo que não seja no horário, digamos assim, nobre, domingo às 4 da tarde, né, seja pela manhã, domingo de manhã, mas já temos avanços nesse sentido, né, e creio que daqui para frente esses avanços eles só aumentem, né, e ganhem o patamar que o futebol e o esporte feminino merece. Sim, que nem você falou, para mim o único esporte que eu vejo, assim, no dia a dia, a gente sapeando a televisão, que tem uma certa aparição feminina é no MMA. Em outra coisa, você não vê a Sim, mulher sempre na televisão, sempre participando de um evento. é muito difícil, né? E uma coisa que impulsiona muito isso, ah, isso aí serve para o masculino quanto para o feminino, é a figura do ídolo, né? Você tocou aí no MMA, né? A figura maior, né, do MMA feminino é Amanda Nunes, né? Que fez com que o público se interessasse, né, pelo esporte, por assistir ao esporte feminino, né? Então, o esporte ele vive muito disso, né? Da sua amplitude através do ídolo. Porque se não tiver o ídolo, dificilmente ele vai ganhar uma proporção que ganhe força, que ganhe terreno, né? Em todas as esferas assim de telespectadores. E tanto é que no futebol feminino, especialmente no Brasil, a gente só vai começar a ganhar, né, esse formato feminino só vai começar a se ampliar através do ídolo, né, da nossa Marta, que é a precursora, né, ganhadora de tantos títulos, né, que se igualou ao Lionel Messi, com 6 bolas de ouro, né, 6 vezes melhor do mundo. Então, é a partir daí que, né, a Marta, inclusive, deixou esse ano a Copa, né, o futebol, está se aposentando, e você vê no discurso dela, né, no discurso final lá da Copa, pedindo para que a gente não abandone o futebol feminino, que procure dar incentivo, né, dar a devida importância,
E é através disso aí que vão surgir novas jogadoras, novas craques, outras ídolas, né? Igual a ela, para que o esporte possa se propagar no, Sim. no meio, né, da mídia. Que vem as novas Martas. E É, Cristianes. e Cristianes, com certeza. O que eu achei mais interessante, assim, de lendo todas as suas homenagens para elas, é que elas começam muito cedo, né? Elas começam crianças, outras adolescentes. Eu falo, gente, que vocação. E é engraçado que todas estão ali no mesmo patamar, tipo, pequenininha, adolescente, e falei, que luta. Geralmente no esporte é assim, né? O esporte ele é um funil, né? Onde de repente quem assiste, né, ao esporte espetáculo, ao esporte de alto rendimento, que é isso que a gente vê, acha que todos os praticantes de esporte, né, são como uma Marta, um Neymar, um Pelé, um Messi, e na verdade é o contrário, né? O esporte, para se chegar num patamar de uma Marta, de um Cristiano Ronaldo, de um Messi, de um Pelé, é muito difícil, mas é muito difícil. Então, existe um funil, uma verdadeira peneira, né, uma peregrinação, para que o atleta consiga chegar até lá. Então, realmente só chegam até lá aqueles que são muito, mas muito fora da curva, né? E geralmente essa manifestação ela aparece bem cedo, né? Quando se é criança, quando é bem jovem. E a criança, o jovem, ele só consegue, na verdade, chegar a um patamar desse quando há um incentivo, uma busca incessante por isso, né? Tanto é que você vê nos textos, né? O da Marta, com 14 anos, ela pegou a mochila nas costas, entrou no ônibus, né? Com a orientação, a indicação do técnico dela, e foi fazer um teste lá no Rio de Janeiro, no Vasco, né? Então, quantas e quantas garotas, de repente, têm a habilidade que a Marta tem, espalhada aí por esse Brasil, mas, de repente, não tem um apoio ou não tem a coragem, né? Não tem o apoio dos pais, os pais acham que não é importante, né? Até veem que a filha, de repente, tem esse dom, essa habilidade, mas não investem, né, naquilo que realmente ela faz bem, e deixam para lá, e às vezes a menina, por conta disso, também não tem coragem, e deixa para lá, e aí acaba se perdendo um talento esportivo, né? Que foi o Sim. caso contrário da Marta. Ela procurou, ela foi persistente, né? E foi lá com 14 anos, meteu as caras, botou a mochila nas costas e foi, sabendo do potencial que ela tinha, ela foi fazer o teste dela lá no Rio e não deu outra, né? O Vasco ficou impressionado com aquilo que viu e já de imediato a contratou, né? Tanto é que ela nem demorou muito aqui no Brasil e, né, algum tempo depois já partiu para o futebol internacional. Eu tenho uma filhotinha de Marta na minha família, a Bruninha, minha sobrinha. É, Bichinha joga, hein? Hoje ela joga no Juventus, em São Paulo. Pensa na bichinha qual a idade terrível. dela? Ela tá Qual a idade com dela? 20 e poucos. Que ela Ah, ela começou então já é pequena, profissional, né? ela começou pequena, já tá nos seus 20 e poucos. Mas olha, É eu vou te falar, isso. é uma luta. Faz É muitos uma boa. anos que ela joga. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, nossa, tanto que quando eu vi o título do seu livro, eu pensei nela na hora. Eu falei, não, eu preciso fazer isso por ela também. Para mostrar para ela que a tia dela também sabe de futebol e conhece gente que gosta de futebol feminino. Ah, E bacana, bacana. ainda falando do seu livro, ai, agora fugiu aqui, das jogadoras, né? Das jogadoras não, tá. Da, da fase que a nossa seleção saiu da Copa, o que, que você achou?
Olha, foi uma decepção, né? Na verdade, não só para mim, mas como para a maioria da, dos brasileiros, né? Que não esperava, na verdade, isso, né? Eu acho que ninguém imaginaria que o Brasil pudesse sair na fase de grupos, coisa que nunca aconteceu, né? Na verdade aconteceu, eu acho que aconteceu duas vezes, né? Logo lá no início, quando o Brasil ainda, digamos assim, acho que foi nas duas primeiras Copas. O Brasil ainda estava engatinhando aquela coisa toda, né? Mas na fase atual, né, o Brasil já tinha conquistado, não tinha conquistado Copa, mas já tinha conquistado títulos importantes, né? E já era um time que tinha a experiência da Marta, né, e de mais uma ou outra jogadora, mas é um time que já estava junto há algum tempo, né? Então esperava-se mais. Eu particularmente eu tinha minhas dúvidas se o time chegaria à final, né? Porque atualmente o nível está muito equilibrado, né? Não só no feminino, mas no masculino também. Então hoje em dia você não pode dizer que o Brasil vai para a Copa e vai ser campeão. Aí, Realmente. Não, o mesmo o masculino masculino, piorou, né? né? Seleções que até então você não tinha muita atenção, né? De repente estão lá ali no nível, ó, para e passo com as ditas as melhores, né? As mais importantes e por aí vai. Então, eu tinha para mim que ia ser muito difícil para a seleção feminina de repente chegar até uma final, né? Dada essa competitividade das outras seleções. Mas também eu não esperava esse baque, né? Que que foi um vexame, na verdade, né? Sair na primeira fase, né? Assim como foi um vexame a campeã mundial Alemanha, né? Também sair na primeira fase, assim como o Brasil. Então isso mostra o quão, né, competitivo e o nível de qualidade técnica de outras seleções aumentou, né, em relação as campeãs anteriores aí, que os Estados Unidos também, que eram, né, gerou toda uma expectativa com a despedida da veterana delas, a Rapinoe, também com aquela esperança de ser campeão, os Estados Unidos o maior campeão até então, né, com 4 títulos, mas também ficou pelo meio do caminho aí e quem venceu a Copa foi uma novata, né, que nunca tinha vencido, que foi a Espanha. Mas é Sim, isso, em né? geral foi uma frustração. Sim, eu não acompanho os jogos, não acompanhei muito, mas eu levei um susto quando eu fui fazer a pesquisa, porque eu falei assim, meu Deus, eu vou conversar com o professor de educação física, que manja de tudo. Eu falei, deixa eu dar uma pesquisada aqui, senão eu vou apanhar aqui, né? Eu levei um susto quando eu falei, gente, foi a Espanha que ganhou. Eu falei, meu Deus, eu jurava que era a Alemanha. E para você E, ver, dentre as 4 finalistas, né, das semifinais, nenhuma tinha sido campeã mundial. Então, todas estreantes assim, em relação a títulos, né? E aí você tira que hoje em dia não tem mais essa. Foi campeão mundial, então com certeza vai chegar na final. Isso não existe mais, né? Nem no feminino, nem no masculino. É aquela equipe que tiver mais treinada, mais entrosada, né? Há mais tempo, de repente, jogando, que isso faz uma diferença, né? Muito, muito grande.
no final das contas, lá na briga por um título. Sim, e na seleção que você faz das jogadoras que ganharam os prêmios, né? Esse ano também foi uma surpresa, né? Porque assim, vamos ser brasileiro. No fundo, eu imaginei que fosse a Marta que fosse ganhar o título. E quem ganhou foi a menina que chama Aitana, que é, que é do Barcelona, né? Eu falei, gente, por que não a Sim, Marta? Já que ela estava é se porque assim, despedindo. é porque assim, no futebol e no esporte em geral, né, o atleta ele tem um nível de ascensão, né, e que em determinado ponto esse nível ele não consegue mais manter, né, inclusive isso é explicado fisiologicamente, né, o condicionamento físico já não é o mesmo, tanto é que o corpo ele já não suporta mais aquela carga, né, de trabalho, né? E a gente viu aí a Marta, ela não jogou no primeiro jogo, né? Entrou um pouquinho no segundo e no terceiro. No terceiro é que quando foi o vamos ver, ou ganha ou tá fora, é que a treinadora resolveu colocá-la desde o início, né? Mas a Marta ela já chegou meio que machucada na Copa, né? Porque é assim, depois dos 30 anos de idade, no futebol especificamente, né, você começa a ter um declínio. Claro, tem as suas exceções, né? Alguns jogadores e jogadoras até os 35, 36 conseguem, né, manter aquele nível de rendimento muito bom, mas são algumas exceções, porque geralmente a regra é que o rendimento começa a cair, né? E aí o jogador não consegue mais render, o jogador e a jogadora. Foi o caso explícito da Marta, né? Então, dificilmente ela conseguiria, ainda que não estivesse machucada, dificilmente ela talvez conseguiria ser a bola de ouro, a melhor, né? Da competição. Você pôde ver também a jogadora dos Estados Unidos, a Megan Rapinoe. Ela também, né, ela não entrou nas primeiras partidas, né, entrou no segundo tempo, já faltando pouco. Por quê? Por causa dessa, né, da idade já avançada e do corpo não conseguir corresponder, né, ao vigor, né, ao que se exige, né, da velocidade do futebol, né, o que elas conseguiam há alguns anos atrás. Mas é isso. Assim, é compreensível, né? Embora a gente fique triste, querendo que ela tivesse ganhado para sair pelo menos com a bolinha, né? Mas a gente entende. Agora, uma pergunta que eu não Verdade. fiz no começo para você. Assim, você se programou para o seu livro ficar pronto na época da Copa ou foi assim, meio que em cima da hora? Você fala para assistir? Não, do seu livro. Você programou escrever sobre a Copa antes? Se programou para ficar assim, sair junto com os jogos, né, para o leitor? Ou você já só falou assim, ai meu Deus, a Copa e colocou no papel? Não, na verdade a ideia surgiu o ano passado, quando eu terminei o da Copa Masculina, né? Aí me acendeu a luz assim, eu digo, ó, ano que vem tem a Copa Feminina, então eu não posso deixar passar em branco também, né? O evento da Copa Feminina. Mas não comecei imediatamente, né? Porque estava escrevendo outras coisas também, tudo mais, né? Mas aquilo ficou como um projeto, né? Planejamento. Então, ano que vem eu tenho que escrever algo sobre a Copa Feminina, mais ou menos nos mesmos moldes do que eu escrevi para o livro masculino. E aí, faltando assim, acho que uns 2 meses, 3, eu comecei a ler, a fazer as pesquisas, né? E aí
era paralelo, era lendo e já vinham as coisas na cabeça, eu já ia escrevendo. Então, faltando praticamente um mês, assim, eu consegui terminar, né? E aí formatei o e-book e planejei para que ele pudesse sair bem próximo à Copa mesmo, né? Aproveitar o clima, que todo mundo estava empolgado em querer acompanhar, né? Assistir, ouvir as informações e agora que eu vou aqui nesse barco aqui. Foi mais ou menos por aí. Eu achei interessante, porque assim, eu só vi no dia que você postou lá no nosso grupo. Eu falei, nossa, esse livro tinha que ter sido divulgado antes, ter sido divulgado bem na época, né? Porque o pessoal falou assim, nossa. Aí eu falei assim, eu falei, ai meu Deus, eu tenho que fazer uma live com ele, porque eu falei, tem que finalizar o ano da Copa com o livro da Copa. Eu falei, muito interessante. E Eu até fiz uma divulgação, assim, uma pré-divulgação, ainda quando eu estava escrevendo, né? Uns 3 meses antes, comecei a fazer uma pré-divulgação nos meus stories mesmo, do Instagram, do Facebook, dando alguns pequenos spoilers, né, do que eu estava escrevendo e para tentar instigar, né, o pessoal aí a ficar antenado que iria sair alguma coisa nesse sentido. só que o Instagram, o que acontece? A gente tem as pessoas que a gente segue, só que não aparece na sequência ali pra gente. Vai aparecendo os últimos que você Sim, seguiu, os que mais tem postagem. Aí eu falei, caramba, não aparece o que a gente quer que apareça pra gente. Tinha que ter um jeito da gente selecionar o que a gente quer ver ali, né? verdade. E assim, o que você pode falar pra gente assim que para você foi mais importante do seu livro assim, que você mais gostou e que você acha que o pessoal tem que ler? Olha, eu acho que a principal coisa a se mencionar é justamente assim, o despertar para a valorização da mulher no futebol e, consequentemente, no esporte de uma forma geral, né? Então, eu tentei chamar a atenção para isso, principalmente, né? É claro que a gente brinca com as palavras, né? Coisa que eu aprendi a fazer com o escritor Lucão, com o poeta Lucão, né? Que a gente deve brincar com as palavras para despertar o interesse no leitor. Mas o principal viés foi esse, né? Tentar chamar a atenção para essa questão que as próprias jogadoras fazem questão de tentar fazer, né? Que é mostrar que as mulheres estão aí, né? Tem o seu valor, tem o seu dom, a sua habilidade, tanto quanto o homem, né? E às vezes até mais, e de forma mais atrativa, né? E que isso deve ser mostrado, né, ao mundo de uma forma geral. Então, o principal objetivo do livro, eu acho que foi esse, viu, Fê? Então, vou falar para vocês o nome dos livros do Ricardo. De Adão a Jesus, personagens em poemas, do barro à cruz. Todas as, acho que é todas, Todas todas as as copas. copas, né? Do Uruguai ao Catar. Cuidado, você pode gostar, né? Ai, Isso. vamos de filho. Passa para o próximo aqui. Deixa eu ver a próxima aqui. Ai, meu filho, vai. Travou aqui. Versos que vão te despertar. O outro é versos que vão surpreender. Esse aqui é Livros Bom Vira Poema? É um livro ou é uma frase? É um livro. Livro bom vira poema. Ah, que legal. Na verdade, São é uma, ele é uma coletânea, digamos assim, de livros, né? Alguns livros aí que
que eu acabei lendo, e que eu peguei esses livros e transformei esses livros numa espécie de resumo em forma de poema, em forma de rima, né? Para que o leitor, aqueles que já leram o livro tivessem uma outra visão, uma outra vertente de leitura, e aqueles que não leram, de repente, ficassem interessados em ler o livro original, né? Através da leitura do poema, do resumo rimado. O formato do livro é nesse sentido. Que legal. E você quer deixar um conselho para quem está escrevendo e para quem quer ser jogadora, porque você tem, né? Você tem, como se diz hoje, você tem o poder da fala nos dois lugares, então você pode falar. É verdade. Bom, para quem quer ser jogadora, né, eu acho que uma pequena amostra tá nesse livro, né, Pretas, Brancas e Amarelas, a Copa também é delas, é que a gente não deve ter uma ilusão, né, em relação ao esporte, que de repente vai ser mil maravilhas, vai ser fácil. Como eu falei no meio da entrevista, o mundo do esporte ele é um funil, né? Então, tem muita gente com dom, com talento, que fica esquecida aí no meio do caminho, né? E às vezes porque desiste. Então, o importante no meio esportivo é que, se você detectou que você tem um talento, você tem um dom, tem habilidade, né, para um determinado esporte, não só o futebol, você tem que ter o sonho e a persistência, como teve a Marta, como teve a Cristiane, né? Porque sem esses dois elementos, você não vai chegar, não vai galgar, né, um nível em que elas chegaram. De repente você vai ficar esquecido ali na escola, no máximo num campeonato de bairro. Então, se você não tem um apoio, de repente um apoio familiar, né, fica difícil. Então, tem que ter a perseverança. Primeiro, saber que é bom naquilo que faz e investir naquilo que faz, né? Nenhum campeão mundial, Marta, Messi, né, Cristiano Ronaldo e por aí vai, nasce campeão. Eles nascem com um dom, mas esse dom ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser investido nele, né, e tem que ser perseverante para que você desenvolva esse dom e chegue a patamares cada vez mais altos. E isso requer muita dedicação, muito esforço, superar muitos nãos, superar muitas frustrações, porque muito jogador, muita jogadora, muito esportista, de uma forma geral, fica no meio do caminho por conta das frustrações, né? Dos obstáculos. Tomei um não, fui fazer uma peneira, me deram um não. O Ronaldo, o fenômeno mesmo, ele conta que ele foi reprovado em várias peneiras de futebol. Então, é não desistir, é ter consciência que você pode, você tem potencial e que só pela persistência, pelo desenvolvimento da sua habilidade é que você vai alcançar níveis maiores, né? E na escrita, eu acredito que, independente de dom, também é se lançar, se aventurar a escrever, né? Claro que, às vezes, a gente precisa de uma orientação, né, de um curso, alguma coisa nesse sentido. Coisa que eu fiz bastante na pandemia, né, quando me aventurei a escrever, procurei fazer curso. Inclusive, o nosso livro Há Tantas Mãos, sim, ele surgiu de um curso que a gente fez, né? Eu, você e as nossas colegas, os nossos colegas, que foi o curso da escrita do Pedro Bial, né? A partir dali,
gerou grupo de WhatsApp, gerou livro, gerou um monte de coisa que hoje a gente está vendo aí. A gente está mantendo. A gente está mantendo, né? Os colegas se desenvolvendo, participando, escrevendo e tudo mais. Então, eu acho que não é uma coisa assim muito complicada, né? Mas você tem que ter vontade e um mínimo de orientação, né? Para saber por onde começar. A partir daí, aí é uma aventura que nunca acaba, né? Então, perder o medo de escrever, esse tipo de coisa, quando você começa a passar por isso, então a escrita, eu digo que ela é para aqueles que querem se aventurar nela, né? E não somente ter um dom, né? Como muito bem fala o escritor Lucão. Ah, eu queria te agradecer, Ricardo, por estar aqui hoje, por tanta informação, por tanto ensinamento, né? Você como professor, assim, tem uma palavra ótima. E falar para você, leve seu livro para a escola, seja um professor de educação física diferente, cause com a vida dos seus alunos, porque é gostoso, gente. Porque, olha, eu falo para você, eu sou traumatizada com aula de educação física, gente. A aula de educação física não é só vôlei. Mas assim, ó, eu te desejo todo sucesso. Pessoal, quem quiser adquirir o livro dele, vai estar no link da bio dele, do Instagram, que é @RicardoRabelloOficial. Certinho? Isso. Eu que agradeço, Fê, né? Como eu disse no início, para mim, uma honra, né, ser convidado por você e parabenizar o seu trabalho, que eu vejo aí que você tem entrevistado muitos escritores e escritoras, né? E isso é muito bacana, né? Poder ampliar, divulgar, né? Quem está nesse processo aí da escrita, né? Nós que estamos aí na lida com a escrita, é muito gostoso saber que tem pessoas como você que procuram divulgar, dar essa oportunidade para todo mundo. E dizer que minha escrita aí continua em ebulição, né? Vem aí, como eu falei, mais uma produção na área do esporte, né? Que é a minha praia, digamos assim. Mas não só ela, porque eu escrevo por outras linhas também, mas vem aí poetas e poetisas do esporte, né, que já ultrapassou aí o número de 100 personalidades do esporte, né? Vai ser uma obra assim bem abrangente, digamos assim, em relação a essas que eu escrevi até agora sobre o esporte. Está quase no finalzinho e assim que já estou dando uns spoilers, comecei a dar uns spoilers nas minhas redes sociais e assim que tiver finalizado a gente bota para lançar também. Ah, então aí você avisa e você aparece aqui de novo para lançar aqui com a gente também, fazer a divulgação. Claro, será um prazer. Muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Eu queria mandar um oi aqui para o Rafael Martin, que entrou aqui e falou um oi, para o Lobone, nosso amigo também, que participou dos nossos livros, e para todos, a Silvia, todos que estiveram aqui com a gente, muito obrigada. Obrigada, Ricardo. E é isso. Sucesso, muita Obrigado, Fê. escrita por aí. E até a próxima, quando você for lançar, você me dá um toque para você aparecer aqui de novo. Claro, sem dúvida. Muito obrigado. Beijo. Beijo, Até a tchau, tchau. próxima.